Está começando agora o primeiro programa da Rádio PJMP Nordeste 2, o seu podcast semanal do meio popular. Bem-vindas e bem-vindos à nossa Rádio PJMP Nordeste 2. A partir desta terça-feira, dessa semana, vocês, jovens das bases, lideranças, militantes e ouvintes, em geral, poderão em qualquer momento, seja onde estiver, acompanhar os nossos programas semanais, cada semana com vozes diferentes que vão diversificar o nosso fazer enquanto rádio. Eu sou Samara Santana, sou de Oricuri, Diocese de Salgueiro, no sertão de nosso Pernambuco, membro da coordenação diocesana da PJMP e, entre outras coisas, integrante da equipe organizadora da Rádio Nordeste 2. E hoje, nosso primeiro programa, teremos como convidado Padre Tadeu, que exerce sua missão sacerdotal na paróquia Nossa Senhora da Conceição dos Montes, em Palmares, Pernambuco, e é assessor nacional de nossa pastoral. Padre Tadeu, gratidão por abrilhantar nosso primeiro episódio com sua participação. Sinta-se acolhido. Que coisa boa! Já sou acolhido há muito tempo. É uma beleza. Que lindo. É uma alegria imensa poder estar conversando contigo, Samara, e conversando contigo, chegar até aos jovens dos nossos grupos de base, vai chegar aos jovens da Pastoral de Juventude e do meio popular. Para mim é uma alegria imensa. Claro que gostaria de fazer isso pessoalmente, né? Ou presencialmente, porém, em rádio a gente não pode, né? Tem que ser, né, pelas ondas. Então, com alegria, eu estou conversando contigo e com os jovens. Gratidão, que coisa boa. Então, para começar, acho que todo mundo percebeu, todo mundo já está dentro desse cenário do mês de maio. A igreja dedica todo esse mês à celebração de nossa mãe, de nossa jovem mãe, que jamais nos deixa sozinhos em nossas lutas diárias e constantes. E o episódio de hoje é dela, de Maria, a jovem do meio popular, que se faz tema do programa de hoje. Então, Padre Tadeu, para começar, nos conte quem é a jovem Maria do meio popular. Eita, Samara, que coisa boa! E uma pergunta meio complicada, viu? Para explicar assim dentro de pouco tempo. Mas vamos lá. Né? Primeira coisa, Maria, mãe de Jesus, era uma jovem como tantas jovens do meio popular. Jovem simples, jovem que procurava também estar bem atenta às coisas. Não era uma jovem muito na dela, quietinha, não. Tanto que procurava conhecer, saber do que estava acontecendo. E Maria, como você é jovem do meio popular, né, e nesse mês de maio, ou no mês de maio, sempre temos aquela devoção a Maria, mãe de Jesus Cristo, mãe da igreja Nossa Mãe, que a gente é uma religiosidade popular belíssima que nós temos e que nós devemos aproveitar para vivenciar esse momento bonito. Pois bem, Maria, jovem de Nazaré. Não, simples, como tantas jovens, por exemplo, aí de Oricuri, como tantas jovens de Afogados, como tantas jovens de Salgueiro, tantas jovens do Rio Grande do Norte, assim, tantas jovens, com seus sonhos, com sua alegria, com tudo aquilo que realmente... E qual era o sonho de Maria? Casar, como tantas jovens. Talvez as jovens de hoje querem casar, mas atrasando um tempinho, né? Primeiro em toda a parte formativa, né? Uma experiência de uma estabilidade. Não, mas o sonho de Maria era formar uma família. Tanto que Deus a preparou para ser a mãe do Salvador. Então, não precisa rodear muito. Maria é essa mulher, essa jovem, que cheia de esperança, cheia de sonho, e que cada uma das jovens deve se espelhar em Maria. Deve olhar
Às vezes eu fico pensando que as jovens, como também os jovens, não querem olhar muito, porque pensam, olha sempre Maria como aquela jovem piedosíssima, né? Piedosíssima. Não, claro que ela era piedosa, mas que questionava, sabia questionar, sabia perguntar. Próprio da juventude. Os jovens não questionam? Você acha que os jovens questionam, Samara? Com certeza, inclusive, já estou com um questionamento aqui na ponta da língua. Pois bem. E aí, veja, você lembra quando o anjo foi à casa de Maria, que quando saudou, né? Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo, né? E ela, sem entender muita coisa, e depois ele diz, olha, não tenhas medo, né? Você encontrou graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho. E ela vai perguntar, como é que vai ser isso? Se eu não conheço homem algum. Né? Senão, não, o Espírito virá sobre ti. Veja, ela começou a não duvidar, mas questionar, próprio da juventude, que isso é muito importante, isso é muito bom. Então, eu vejo assim, Maria, essa jovem popular, né, que ela foi, deve ser sempre modelo, modelo para todos nós jovens do meio popular. Não só as jovens, mas também os jovens, olhar para Maria, mãe de Deus, mãe da igreja e nossa mãe. Mas qual é o seu questionamento? Quem é a Maria que olha por nós e que caminha entre nós, nas trincheiras da vida? Nas trincheiras da vida, quem caminha conosco é a Maria, mãe de Jesus Cristo, a mãe do ressuscitado. Veja, ela acompanhou todo o processo de julgamento do filho, acompanhou inclusive no caminho, né, no carregar da cruz, né, carregava também essas coisas no coração desde a apresentação, aliás, desde o nascimento do menino, do filho, que ela guardava as coisas no coração, né? Quando o velho Simeão diz, uma espada transpassará, né? Quanto a ti, uma espada transpassará teu coração, talvez ela não tenha entendido muita coisa naquele momento. Como a gente hoje vai juntando as peças, vai colocando, né, os pontos e vai compreendendo. Pois bem, mas ela não baixou a guarda, ela não teve medo, ela enfrentou, foi até ao pé da cruz, né? Lá ficou com seu filho, lá olhando, e depois o recebeu nos braços. Essa mulher forte, essa jovem forte, que caminha conosco, e que, como o anjo disse para ela, não tenhas medo, ela também diz para nós. E o anjo também diz, não tenham medo desse tempo tenebroso que nós estamos vivendo, dessa travessia que a gente está passando. É uma travessia pesada, dura, dura. Se a gente não tiver um pouquinho um pouquinho para não dizer para a gente, se a gente não tiver fé e uma firmeza em Cristo ressuscitado, a gente esmorece. E o jovem do meio popular, ele não pode esmorecer. Aliás, ninguém pode esmorecer. Ninguém. A gente deve, então, ter essa vitalidade. Olhar, ver o sofrimento do outro, assumir como nosso e caminhar sem medo. Maria foi assim. E essa mulher que caminha, essa jovem que caminha conosco, é aquela do Magnífica. Aquela que canta, a minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Isto porque ele olhou para a humildade de sua serva, e todas as gerações hão de chamar-me de bendita, porque o poderoso fez por mim coisas grandiosas. O seu nome é santo. Mas uma coisa bonita que ela vai dizer assim, né? Ele mostrou a força de seu braço. Diz pessoas que têm planos orgulhosos. Olha aí, veja. Olha que coisa bonita. Né? Dispensou os que têm planos orgulhosos, né? No coração. Derrubou
os poderosos seus tronos e exaltou os humildes. É a gente ter essa confiança em Cristo ressuscitado, né? Essa confiança no Deus da vida que nos conduz. E aí, Samara, a gente pode muito bem ver Maria de uma outra maneira. Muitos veem Maria como essa jovem dócil, e ela é dócil ao Espírito Santo, mas de uma fortaleza que a gente nem imagina. Pense numa jovenzinha, não é? De uma força grande, não é? De um olhar profundo. Se a gente contemplar o olhar de Maria, a gente se encanta. A gente se encanta. Daí, rezar a Nossa Senhora, né? Pedir a ela, nesse período pandêmico, nesse momento de violento mesmo, que é violento não só pela pandemia, mas pelos poderosos, então, de morte, a gente então tem que sempre olhar para aquela que trouxe o autor da vida. Olhar para ela que nos conduz a seu Filho, Cristo. Cristo, olhar para ele. E olhando para o jovem de Nazaré, né, olhando para o jovem Cristo, Jesus Cristo, o ressuscitado, a gente vai tendo força para resistir a toda essa situação que a gente está vivendo. A tudo isso. Não só a questão pandêmica, mas também a questão de violência, de desemprego, não é? Violência contra a mulher, contra os jovens, contra todos. A gente vai se fortalecendo, pegado no braço de Maria. Não é? É bonito isso, a gente deixar-se conduzir por Maria. Maria, mãe de Jesus, e nossa mãe. Não sei se te respondi. Ótimo! E muito interessante também que o senhor nos lembra do Magnificat. Eu sempre que eu canto ou que eu rezo essa oração, fica com ênfase assim, como se fosse ecoando justamente essa parte que diz: derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Esse trecho, aliás, todo magnífico, mas esse trecho para mim traz um sentimento de que as coisas pela qual a gente luta, as coisas que a gente defende, não é em vão. E a utopia que a gente acredita também não é em vão, porque se Maria fala... Exatamente, porque se ela mesma fala em sua oração que exaltou os humildes, então isso significa que a utopia pela qual a gente espera enquanto luta e luta enquanto espera está um pouco mais perto sempre a cada passo. É como aquela história, eu acho que eu não vou conseguir citar a fonte porque eu não lembro, mas diz que a utopia é como o horizonte, quanto mais a gente caminha, mais ele se aproxima. E ele nunca vai deixar de estar lá. Então, a esperança de que o sofrimento cesse, de que uma sociedade realmente justa, igualitária, sem nenhum tipo de preconceito, que acolha todas as diversidades, que sejam boas aos olhos de Deus, digamos assim, e que fazem da sociedade ser a pluralidade que ela tem, né? Então, penso que é isso. O que é que o senhor acha? Não, exatamente isso. Para mim é uma das coisas belíssimas, não é? Veja, quando o texto... Isso motiva a gente, motiva a cada um de nós quando a gente escuta o Magnífica. Mas não só o Magnífica, quando a gente escuta também o anúncio do anjo a Maria, que ela foi escolhida, não é? E olha, escolhida por Deus, realmente é uma missão profunda, né? Profunda. Então, quando ela aceita dizendo: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, é lançar-se nos braços de Deus. Lançar-se nos braços de Deus e deixar Deus conduzir. É isso que a gente tem que fazer. Agora, a gente,
né? Nós, jovens do meu, vocês, digo melhor, nós, eu já ainda querendo ser jovem, mas uma coisa dessa, não estou dizendo. Jovem há mais Você, tempo, o senhor está nessa você, faixa. eu que já estou cuidando dos idosos, né? Então, veja, a gente precisa ajudar os jovens, a vocês, a compreender e não perder a esperança. Há muita gente perdendo a esperança, não só jovens, quanto também os adultos, perdendo a esperança por causa de toda essa situação. Não, não devemos perder a esperança, não devemos ter medo. Pelo contrário, a gente tem que ter essa vivacidade, manter firme a nossa esperança. Em quem? Em Cristo. Nele é que a gente vai se fortalecendo. Então, meu querido jovem, você, tendo Cristo, você, olha, vai começar a repensar um bocado de coisa. Um bocado de coisa na tua vida. Né? Nos projetos que a gente tem, nos sonhos que a gente tem. E a gente vai vencendo. Isso aos poucos, sem medo. Sem medo. Eu te garanto, Samara, que Maria, ela é como, digamos, um farol, né, que vai nos guiando. E esse farol nos guia para onde? Para uma sociedade justa, né, para o sonho do filho, que é, né, como no Evangelho da missa de ontem, né, do Evangelho de São João, eu vos dou um mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como é que ele amou? Para que a gente possa amar? Dando a vida. Dando a vida. Uns pelos outros. É fácil? Não. Não é fácil. Mas é possível. É a gente, por exemplo, olhar, um pequeno exemplo, olhar a vela acesa, ela vai consumindo, né? Ela vai morrendo, mas sem perder a chama. Até o fim. Até o fim, ela cumpre o papel dela, que é de iluminar. A gente também deveria ser assim. Né? Esse consumir, né? O amor é assim, se consumindo, sem perder a essência daquilo que a gente é, até o fim, dando a vida um pelo outro. Amar. Então, nesse sentido, eu compreendo, e que a gente deve ajudar os jovens a, como dizia o Papa Francisco na jornada, a fazer barulho. Mas não é qualquer barulho. Não é qualquer barulho. É a fazer barulho. Aí, adiante, lutar pelos seus sonhos, projetos, dizer não a essa cultura de morte, dizer não a essa cultura de ódio, dizer não, né, à violência. É isso que a gente tem que ajudar. É isso que a gente tem que fazer com que os jovens despertem para a cultura da vida, a cultura do amor verdadeiro, em Cristo Jesus. Como é bom ver isso, viu? A gente já está nos nossos últimos minutos de programa, então eu não vou nem poder comentar um pouco sobre o tanto que o senhor traz. Eu acho que eu já estou um pouco contemplada, inclusive. Mas, já caminhando para os nossos finalmente, gostaria de perguntar ao senhor qual a mensagem que o senhor deixa a nós, jovens do meio popular. Eu acho que o senhor, inclusive, já falou um pouco dessa mensagem na finalização dessa última fala. Mas nos diga, o que nos diz? É simples. Simples. É ter coragem. Não ter medo. Não ter medo. A coragem faz com que a gente lute, continue a lutar. E o jovem do meio popular deve, nesse período agora tão difícil, tão crucial da nossa história, ser um sinal, eu não diria de rebeldia, mas de ousadia. Sermos ousados. Os jovens têm que ser ousados. Uma ousadia para o bem, né? Para uma construção da sociedade do bem, do amor, né? da vivência prática do dia a dia. Então, eu acho que a gente, como mensagem, eu diria, olhar para Nossa Senhora, Maria jovem, do meio popular, Maria
jovem, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que deu a vida, não é? Venceu a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Jesus, o Rei da Glória, ressuscitou. Temos bem presente isto. E às vezes a gente tem que dizer um pouquinho, bem, com certa, eu vou dizer assim, entre aspas, com certa ironia, ó morte, onde está a tua vitória? Tu que quer dizer que és tu hoje o centro. Não, a vida em primeiro lugar. Eu vim, diz o Senhor, para que todos tenham vida e vida em abundância. Como indicação, eu acho que a gente poderia, talvez eu não tenha aqui bem presente alguns textos, e nem tanto vídeo, nem filme, mas pensar, eu acho que a gente poderia meditar, e pediria que os jovens meditassem nas reuniões de grupo, o Magnífica. Mas o texto bíblico, não aquela músicazinha, não é? Magnífica, magnífica, que é bonita, mas às vezes torna-se muito doce, muito doce. Não, ir para o texto, meditar e pensar. Pronto, vivam o amor verdadeiro em Cristo Jesus. Muito massa ouvir o que o senhor tem a dizer a gente, principalmente como indicação. Indicar a reflexão do Magnificat foi massa. E em sua fala eu lembrei de uma frase de um livro muito importante para a gente, para a nossa caminhada enquanto jovens, que é o Cristo Vivit, que Papa Francisco escreveu há alguns anos. E ele tem uma frase que encoraja a gente, que é: não deixe que te roubem a esperança e a alegria. Eu acho que a gente encerra o programa de hoje com essa frase. E tendo o Cristo Vivit como indicação também de leitura, para quem ainda não leu. Então, agradeço, Padre Tadeu, pelas suas palavras e sentimentos palavreados de encorajamento e de esperança para a gente. Espero que tenhamos novamente a sua presença. Pois bem, eu aqui agradeço, Samara. Fico muito feliz, né, com você. É um bate-papo legal. Eu acredito que tenha sido bom e que acredito que os jovens irão gostar. Então, muito bom. Fiquemos com esta mensagem exatamente da esperança. Não percamos a esperança. Não tenhamos medo. E não nos deixe que roubem esta esperança. Que Deus abençoe a todos pela intercessão da Virgem de Nazaré. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Gratidão novamente, Padre Tadeu. E para os nossos ouvintes, a gente diz que no final de cada programa, a gente vai estar pedindo que vocês continuem escutando a nossa rádio, nos sigam no Instagram, @PJMP Nordeste 2, que é onde a gente vai estar se comunicando diretamente. E lembrando aquela música, se é para ir para a luta, eu vou. Se é para estar presente, eu tô. Até semana que vem com o nosso próximo programa. E continuem se cuidando e defendendo os seus e os nossos. Que Maria esteja com vocês. Deus te salve, Maria de Maio, das flores nos campos, de estrelas no céu. Deus te salve, Maria de Maio, das mães das novenas, dos cantos de amor. Ó filha de Deus, ó mãe de Jesus, nas fontes cachoeiras, nos olhos sois luz. Ó filha de Deus, ó mãe de Jesus, nas fontes cachoeiras,
nos olhos sois luz.